Você já parou para pensar que a história da humanidade talvez não faça o menor sentido? Sério, a gente olha para os livros de história, para as pinturas antigas, para os registros arqueológicos e tudo parece seguir uma linha reta, como se houvesse uma ordem natural das coisas, como se a evolução fosse uma escada, degrau por degrau, nos levando do caos à civilização. Mas e se isso for só uma ilusão? E se a nossa história for mais um emaranhado de acasos, erros, esquecimentos e recomeços? E se, na verdade, nada disso tenha sido planejado? Neste vídeo eu vou te mostrar como a história da humanidade, apesar de parecer coerente, está cheia de falhas, paradoxos e decisões que beiram o absurdo. Prepare-se para questionar tudo o que você acreditava saber sobre o nosso passado, porque a verdade é, a história não faz sentido. Vamos começar com um paradoxo curioso. O Homo sapiens não era o único humano na Terra. Durante milhares de anos nós convivemos com outras espécies humanas. Homo neanderthalensis, Homo floresiensis, Homo erectus. A Terra era um planeta habitado por diferentes tipos de gente e, por algum motivo, nós fomos os únicos que sobraram. Mas por quê? Não foi porque éramos os mais fortes, nem os mais inteligentes. As evidências mostram que os neandertais, por exemplo, tinham cérebros até maiores que os nossos. Então, o que aconteceu? Talvez a gente só tenha tido sorte, ou azar, dependendo do ponto de vista, porque foi justamente com a nossa ascensão que começou uma coisa chamada extinção em massa. Primeiro os outros humanos desapareceram, depois vieram os grandes animais, os megamamíferos, as florestas antigas. Nós somos a espécie que mais alterou o planeta em menos tempo. E isso começou quando descobrimos algo aparentemente simples, o fogo. Mas olha só que irônico. Domar o fogo não foi algo imediato. Não foi um evento épico, como um raio caindo em uma árvore e um humano saindo correndo com uma tocha na mão. Na verdade, foram centenas de milhares de anos de tentativa e erro. E mesmo depois que o fogo foi descoberto, ele ainda era um mistério para muitos grupos humanos. Uns usavam, outros não. Uns faziam cerimônias em volta dele, outros o evitavam. Nada foi linear, nada foi uniforme. A história é feita de fragmentos desconectados, pedaços de passado que a gente tenta colar com uma narrativa coerente, mas no fundo tudo é muito mais confuso. Quer outro exemplo? A Revolução Agrícola. Nos livros parece um avanço incrível, o momento em que o ser humano deixou de ser nômade para se fixar em vilas e plantar sua própria comida. Mas o que muita gente não sabe é que esse processo foi lento, sofrido e nem todo mundo queria isso. Algumas tribos preferiram continuar caçando e coletando por milhares de anos, mesmo depois que a agricultura já existia. Por quê? Porque a agricultura não era garantia de nada, ela trazia doenças, excesso de trabalho, fome quando as colheitas falhavam. Ou seja, aquilo que hoje chamamos de avanço, para muita gente foi retrocesso. A mesma coisa com as cidades. Roma, por exemplo, era uma metrópole com mais de 1 milhão de habitantes no auge do Império. Mas depois da queda, a população de Roma despencou, chegou a ter menos de 50 mil pessoas por séculos. E aí? O que foi isso? Progresso? Decadência? A verdade é que a história vai e volta. Sobe e desce. Avança e desanda. É como se fosse uma fita de DNA, cheia de voltas, nós, erros de transcrição e mutações inesperadas. E falando em mutações, pensa no seguinte: se a peste negra não tivesse devastado a Europa no século XIV, talvez o mundo como conhecemos hoje nunca existiria. Com 1/3 da população dizimada, os camponeses passaram a valer mais, o feudalismo começou a ruir, o comércio se reorganizou, a ciência médica teve que evoluir, a tragédia abriu caminho para o renascimento. Sim, a história é cheia dessas ironias. Guerras que geram paz, epidemias que empurram avanços, impérios que nascem do colapso de outros. E por falar em impérios, vamos falar do Egito. Durante mais de 3.000 anos, o Egito Antigo prosperou com uma cultura relativamente estável. Faraós, pirâmides, deuses com cabeça de animal. Aí, do nada, isso tudo colapsa. Ninguém sabe exatamente por quê. Crises climáticas, invasões, revoltas internas, tudo ao mesmo tempo. E mesmo com o fim, as pirâmides ficaram. Mas sabe o que é louco? A Cleópatra viveu mais perto da invenção do iPhone do que da construção das pirâmides. Parece que estamos falando de mundos diferentes, mas tudo isso é a mesma história, a nossa história. Só que nada nela parece fazer muito sentido. Avançamos tanto em conhecimento e tecnologia e mesmo assim continuamos repetindo padrões antigos, conflitos por poder, ganância, exclusão, intolerância. Mudam os nomes,
mudam os cenários, mas os enredos são incrivelmente parecidos. É como se estivéssemos presos em um ciclo, um looping estranho entre o progresso, e talvez seja justamente isso que a torna tão fascinante. Porque se a história não faz sentido, então ela está cheia de espaço para ser reimaginada, para ser repensada, para ser reinventada. A cada nova geração a gente reescreve o passado, a cada nova descoberta a gente muda o que pensava saber, e a cada novo olhar a gente percebe a história nunca foi uma linha reta, ela sempre foi um labirinto. E nesse labirinto, o mais importante talvez não seja encontrar a saída, mas entender como chegamos até aqui. Se você curtiu essa reflexão, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Aqui a gente mergulha fundo na história que ninguém te contou. E olha só, tem mais um vídeo na tela agora mesmo que vai explodir sua mente. Clica nele e continua comigo nessa jornada pelo passado. A gente se vê lá. Até o próximo vídeo.